porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, amém? E Deuteronômio 30:19, ele diz: eis que eu coloco a bênção e a maldição, escolhe pois a bênção, amém? Nós não somos amaldiçoados, nós não nascemos para viver debaixo de controle satânico, nós nascemos para viver na liberdade do Espírito, amém? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Eu vou falar hoje contra quem é a nossa luta. Libertos para libertar. Contra quem é a nossa luta? Muitas vezes a gente perde a direção. Pecado, o pastor Xavier falou no pecado. Pecado é errar o alvo. Arrependimento é mudança de direção. Não é, cabe choro dentro do arrependimento, mas é mais do que choro, amém? Posso chorar aqui veementemente, continuar fora do propósito de Deus, andando na minha vontade. E pecado é errar o alvo. E Deus tem um plano, Deus tem um alvo. É a vontade dele, amém? A igreja, nós não estamos aqui para os nossos prazeres, né? No encontro com Deus, até falei uma palavra, a igreja não é um navio de prazeres, é um bote salva-vidas, né? Eu e você não estamos aqui a passeio, para simplesmente usufruir. A igreja não é um lugar onde eu venho satisfazer os meus desejos, amém? Mas é onde eu venho descobrir o propósito de Deus e ser bênção na vida de alguém, e marcar alguém com as marcas de Cristo, não com as marcas humanas, amém? Mas com as marcas do Espírito Santo. E aí Mateus 12:25, Jesus esclarece muito bem isso. Ele diz: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, ficará desolado, ficará destruído. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E ele traz aí um dos grandes ensinamentos sobre libertação. A minha luta, a tua luta, não é contra a minha família, amém? Mas é Satanás, que ele quer dividir. Eu não gosto, é um tema que eu não gosto de falar. Mas a gente não pode, a Bíblia diz, eu acho que 1 Coríntios 2:13, ele diz: não ignoramos os seus ardis, para que Satanás não alcance vantagem contra nós, amém? E aí o intento a maior astúcia do adversário é fazer com que as pessoas achem que o pecado não é pecado, é levar uma vida como se não tem nada a ver, né? E aí, é aí que é o grande esquema do diabo, que ele vai nos distraindo através do pecado, ele vai nos aprisionando nas nossas cobiças, nos nossos desejos, e aí ele vai nos dividindo. Aí tu menos percebe, o cara peca aqui, Satanás alcança um espaço, e aí começa a gente brigar dentro de casa, brigar com o meu cônjuge, casa dividida, né? É sinal de que Satanás está ali, trabalhando, tripudiando, marido brigando com a esposa brigando com o marido, é ministério, dentro do ministério é uma briga, ali é Satanás. Casa dividida fica deserta, fica desolada, fica destruída. É no ambiente de trabalho, quando há divisão, é ou não é? O trabalho não rende, é difícil, e aí falha, até muitas vezes, muitos negócios quebram. Contra quem verdadeiramente eu tenho que lutar? O diabo quer nos distrair. Como? Com o pecado. Aí ele pega, através daquele pecado, ele nos distrai, e a gente vai para aquele pecado e ele vai nos enredar, nos prender, nos aprisionar, nos acorrentar. E a gente fica naquele comportamento, naquela atitude, ou muitas vezes, irmãos, até na omissão. Não vou fazer. Tem pecado por omissão. Pecado é todo ato ou omissão que quebra a vontade de Deus. Tem gente que está pecando por atitude, né? Mas tem gente que está pecando por omissão. Ele não faz a vontade de Deus, porque ele está preso. Quantos estão comigo aqui, queridos? Coloque sua mão na sua cabeça e diga assim: Senhor Jesus, nessa noite, que a tua palavra, que é a verdade, o capacete da salvação, venha ser colocado sobre a minha mente, e eu venha receber luz, revelação, para romper toda a cadeia, Senhor, em nome de Jesus. Amém, querido? Olha aqui para mim: conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. É importante isso, irmãos. Não é a verdade que liberta. Se fosse, a verdade está aí, estava todo mundo livre. Mas o que liberta é o conhecimento da verdade. Por isso que eu gosto de colocar o texto ali, porque você começa a ter conhecimento da verdade. Eu vou ler alguns textos que falam da verdade, e aquilo vai trazer luz, vai trazer revelação, vai trazer conhecimento da verdade, e isso traz libertação. Quando a gente fala muito de libertação, a gente tem aquela visão de exorcismo, de expulsar demônio, de eu vou meter a mão e vou dizer, bora, estribucha, só eu sei que tu está aí, demônio, sai, te manifesta. Mas isso não é libertação, irmãos. Que é libertação? Se eu tenho lixo aqui, irmãos, se eu tenho lixo aqui, o que aquele lixo vai atrair? Mosca, rato, bicho ruim, né? Bicho. Então, o diabo trabalha no lixo do pecado, daqueles comportamentos pecaminosos. Quantos estão comigo aqui, queridos? Então é isso que Deus... E um dos grandes sinais de que há necessidade de libertação, diga, divisão. Toda casa dividida tem demônio trabalhando ali. Isso é um princípio maquiavélico, divide e governa. É ou não é? E quantas vezes Satanás vem tentar dividir o casamento, é ou não é? Quantas vezes Satanás vem tentar dividir os pais dos filhos, é ou não é, queridos? Quantas vezes Satanás vem tentar dividir a equipe ministerial, é ou não é verdade, queridos? Quantas vezes Satanás quer colocar um contra o outro no ambiente de trabalho, né? Aí uma briga ali, aí um outro já fala mal do outro aqui, outro já fala mal do outro aqui. E se não houver um filho da luz para trazer paz, aquele lugar é dividido e é destruído, é ou não é? E aí eu quero falar mais um pouquinho aqui. Quem é o nosso inimigo? Satanás, ele não é um inimigo qualquer, irmãos. Ele não é um inimigo que deve ser ignorado, subestimado. Ele deve ser encarado com respeito. A Bíblia diz lá em Tiago que o arcanjo Miguel não ousou, mas disse: o Senhor te repreenda. Guerra espiritual não é brincadeira, né, pastor Xavier? Tem enfatizado isso. Quantas e quantas vezes eu vi gente se metendo, não, eu sou do Ministério de Libertação. Quando tu vê, casamento acabou. Quando tu vê, o cara tem uma grande... Isso a gente fala com tristeza, ninguém fala para se achar, ninguém é melhor do que ninguém. Mas a guerra espiritual, irmãos, olha aqui para mim, ela é real. E Satanás é um inimigo que deve ser tratado com respeito mesmo. O arcanjo disse: o Senhor te repreenda. Ele não ousou. Amém? E aí, por que ele não ousou? Satanás era um anjo de luz, né? Ele era um arcanjo, não é? Ele era um querubim. Ele habitava no monte do Senhor. Ele gozava de uma autoridade. Ele era o querubim da guarda ungida. Não era nem arcanjo, não. Ele era um querubim. Ele habitava no Monte Santo. Ele tinha uma posição de destaque na hierarquia celestial. Ele habitava no Monte Santo do Senhor. Ele tinha uma posição importante. E aí, ele foi primeiro ser que o orgulho entrou. Ele disse: eu serei igual ao Altíssimo, assentarei no seu trono. E aí, o orgulho entrou no coração dele. Ficou cheio de altivez. Tu já pensou? Ele quis derrotar Deus. Se levantou contra o próprio Deus. Por isso que o Atmani diz que Deus perdoa todo o pecado contra a santidade, pecado moral. Por isso que Deus perdoou Davi, que adulterou da obra de Deus. Ele é o adversário, ele é o inimigo, ele é o acusador. Não é a tua mente, não é a minha mente, não. É ele, o incansável que os acusava de dia e de noite, o acusador dos nossos irmãos. Agora, quando a Bíblia diz que ele acusava de dia e de noite, sabe o que é isso? É que de manhã ele está perturbando, tarde ele está perturbando, de dia, né? Aí de noite ele está perturbando, de madrugada ele está perturbando. Mas eu quero te dizer uma coisa, que o Espírito Santo está dentro de ti, e que ele está dizendo para ti: você é livre, você é meu filho, Jesus te libertou, e verdadeiramente você é livre. É tudo mentira do diabo, amém? Verdadeiramente tu és livre, porque o Filho te libertou. Para cada mentira de Satanás, Jesus está dizendo assim, através do Espírito Santo: se o Filho te libertar, verdadeiramente tu é livre. Diga para o seu irmão: e verdadeiramente, para cada mentira de Satanás, diga: verdadeiramente eu sou livre.
E aí ele foi para o jardim, irmãos, seduzir a mulher para desobedecer, porque ele é o promotor da desobediência, ele é o potencializador da desobediência. Ele vai estimulando a gente a sair do alvo, a sair da santidade, a sair da palavra de Deus, a sair da vontade de Deus. Ele vai dizendo, vai colocando ali, estimulando ele. Vem a serpente, né? Mais sagaz. Mas a gente vai ver na Bíblia. Eu quero ler os textos, irmãos. Só tu lê, já era. Não precisa ser teólogo, não precisa fazer nenhuma força intelectual para entender. É só na simplicidade da palavra tu vai ver como o negócio tá favorável, tá para a gente viver a vida de libertos, para libertar. Quem tá escravizado aqui não tem ninguém, amém? Mas tem muita gente escrava de Satanás. Tem ou não tem, irmãos? E aí você vai dizer, sai dessa vida aí, porque tem uma vida abundante para você. Eu estou vivendo ela. Não é uma vida sem problema não, é uma vida abundante. Amém? É Gênesis 3, 14 e 15. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás o pé, e comerás o pó, e comerás pó todos os dias da tua vida. Olha só, irmãos, o homem é feito do pó da terra, não é isso? O Rick Joyner fala uma palavra muito forte aí: comerás o pó da terra. O diabo se alimenta do pecado. O que é o pecado? As obras da carne. Se alimenta da carnalidade. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Que mais? 21. Invejas, bebedices, glotonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Olha só, irmãos, está dizendo aqui que não herdarão o reino de Deus. Mas a gente vai vendo a palavra. Abraão diz, olha, Deus diz para Abraão: a tua descendência será como areia do mar, incontável, né? E a tua descendência será como as estrelas dos céus. Quando ele fala da areia do mar, ele está falando da descendência terrena de Abraão, de Israel física. Quando ele fala das estrelas dos céus, ele está falando da descendência espiritual de Abraão, da descendência segundo Cristo, que nos fez descendência de Abraão espiritual, celestial, amém, da Israel, da Jerusalém celestial. Então, nós precisamos escolher a vida. Eu não sou mais aquele agno terreno, carnal, amém? Não é isso que vai pautar a minha vida, não é isso que vai me controlar. Satanás, quando eu ver esse sinal de obra da carne, eu já tenho que, não, isso aqui, estou errando o alvo, vou mudar. Escolher a vida. Sou Israel celestial, eu sou do céu, amém? Diga para o seu irmão: você é nascido de Deus, você é nascido dos céus, você tem que andar no fruto do Espírito. Escolhe, pois, a vida. Mas o fruto do Espírito é 23, né? Alegria, paz, amor, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões, amém? O propósito, escuta bem isso, irmão, escuta bem isso, é muito forte isso. O propósito primitivo de Satanás é tirar Deus do coração do homem. Esse é o propósito de Satanás, é tirar Deus do coração do homem e bloquear a mente do homem para o evangelho, para que ele não receba os princípios de Deus. Amém, queridos? Olha só, por que o diabo trabalha? Para que as pessoas sejam bloqueadas, para que a pregação do evangelho não entre na cabeça delas e elas não sejam salvas. Pastor, por que as pessoas não são salvas? Porque a mente delas está bloqueada e o evangelho não entra. Mas está bloqueada por quem? Por principados, por potestades. E a igreja tem que fazer o quê? Jejuar, orar e fazer batalha espiritual para que haja salvação. Amém? Pastor, já convidei, o que não vai entender, a mente dele está bloqueada. Tem que ter algum filho de Deus dizendo: Satanás, solta a mente daquele camarada, que brilhe a luz do evangelho de Cristo. Amém? Olha só, irmão, 2 Coríntios 4, 3 e 4. 2 Coríntios 4, versículo 3 e 4. Vamos ler aí, essa palavra é muito simples, mas tem uma revelação poderosa. 2 Coríntios 4, 3. Mas se o nosso evangelho está encoberto, o que ele diz aí? É para os que se perdem,
que está encoberto. Está encoberto, tá? Não consegue. 4. Porque nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, para ele se tornar um filho de Deus. Quem está fora da filiação, criatura, é filho de Satanás, é filho da desobediência, tem a natureza decaída, por isso que faz só o mal. Não é porque ele faz o mal que ele está caminhando para o inferno, é porque a natureza dele é diabólica e vai para o inferno. Se não houver a regeneração pelo poder do evangelho, o cara vai para o inferno. Senão a igreja nem teria necessidade. Como o diabo age? Vamos agora ler alguns versículos. O diabo, ele trabalha como um grande estrategista militar. Ele não está para brincadeira não, irmãos. Ele não está para brincadeira. Ele está lutando. Qual o maior exército do mundo? É os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é fichinha na frente do exército de Satanás. A maior potência bélica do mundo é um bebê. O Satanás quebra eles. Por quê? Olha lá, Efésios 6:12. Eles têm uma organização estratégica militar. Eles são organizados, autoridades ali que comandam autoridades, que comandam territórios, que comandam pessoas. Principados, o pastor Xavier falou até, eles comandam com princípios, eles estabelecem crenças, ideologia, e as pessoas ficam presas naqueles sentimentos, naqueles pensamentos, naqueles princípios. Tu vai falar do reino de Deus, não entra. Olha aí, 6:12. Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, e sim contra principados, potestades, o que mais? Contra os dominadores deste mundo. Eles dominam. Como é que o diabo age? Controla as pessoas. Deus dá livre-arbítrio, o diabo não. Ele prende as pessoas. Ele domina as pessoas. Ele estabelece um controle. Ele é ditador. Ele é déspota. Aí o fulano está assim, ele está governado por Satanás, irmãos. Quantos estão compreendendo?